Olá, quem fala com vocês é o Sargento Flávio, que é PR do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Venho trazer hoje a você que tem vontade aí de prestar o concurso para a Guarda Municipal de Uberaba, que faltam poucos dias para o encerramento das inscrições do concurso. Lembrando que as inscrições do concurso, elas irão até dia 21 agora desse mês de abril. Atenção você, candidato, que irá prestar o concurso para a Guarda Municipal de Uberaba. Existem 3 critérios de eliminação deste concurso. 2 critérios referentes à sua prova objetiva e 1 critério referente à sua prova discursiva, à sua redação. Lembrando também que a redação desse concurso para a Guarda Municipal, ela não será redação convencional. Redação convencional é aquela redação que você está acostumado a fazer aí no seu vestibular, quando você vai prestar o Enem, e em vários concursos, que é aquela redação que você coloca uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Essa redação, vamos prestar atenção que essa redação para a Guarda Municipal vai ser redação oficial, uma redação totalmente diferente nos seus critérios aí de avaliação. Vamos comentar sobre os 3 critérios de eliminação do concurso da Guarda Municipal. O edital fala o seguinte: a sua prova vai ter 50 questões. O candidato não poderá ter uma nota inferior a 60% desta prova, ou seja, o candidato não poderá acertar menos de 30 questões dessa prova, 60% das 50 questões, ou seja, o mínimo que você tem que acertar nessa prova será 30 questões. Esse é o primeiro critério. Vamos para o segundo critério, que esse critério aqui eles chamam de critério da morte, né? Porque às vezes o candidato ele vai muito bem na prova e não consegue passar por esse critério aqui. Vamos prestar muita atenção nesse critério. Esse critério fala o seguinte: independentemente da quantidade de questões que o candidato acertar na prova, se o candidato não obtiver o mínimo de 30% de acerto por matéria, ele também será eliminado. Vamos colocar aqui uma situação hipotética. Vamos lá. A prova tem 50 questões. Você acerta 40 questões da prova. Acertou 40 questões, ou seja, no primeiro critério você passou. Você passou até com folga. O mínimo era 30 questões, você acertou 40. Só que na hora de conferir o gabarito, você observou que lá na matéria de informática, que tem 7 questões da matéria de informática, você não cumpriu esse critério dos 30%, né? O mínimo que você teria que acertar em informática seria 2 questões. Vamos supor que você acertou uma questão de informática na prova. Você automaticamente estará eliminado do concurso. Então vamos frisar a quantidade, a porcentagem por matéria aqui para você já anotar aí. A prova vai ser o seguinte, ela vai ser dividida da seguinte forma: 15 questões de português. O mínimo que você vai ter que acertar de português, 5 questões. 7 questões de informática, 7 questões de raciocínio lógico. O mínimo que você vai ter que acertar em cada uma dessas matérias, 2 questões. E 21 questões de legislação específica, que vai abranger aí várias matérias, como direitos humanos, direito penal, direito de processo penal, legislação da Guarda Municipal. Inclusive essa matéria aí, essa matéria é a matéria que mais vai ter peso nessa prova, no empate, né? Então se você empatar com algum candidato, a primeira avaliação que eles vão fazer para tirar esse empate é nesta prova de essas questões de legislação. As questões de legislações, 30% de 21, o mínimo que você vai ter que acertar de legislação, 7 questões. Então vamos relembrar aí: o mínimo de português, 5 questões, o mínimo de raciocínio lógico, 2 questões, o mínimo de informática, 2 questões,
e o mínimo de legislação específica, 7 questões, independentemente da quantidade de questões que você acertar. Se você não obtiver essa porcentagem mínima, você está automaticamente eliminado do concurso. Isso leva você a qualquer candidato que for prestar esse concurso que ele tem que estudar todas as matérias. Porque às vezes o candidato é bom em uma matéria, mas não estuda a outra, só fica em cima de algumas matérias. Então isso já serve para você pensar o seguinte: eu tenho que estudar todas as matérias da minha prova. Terceiro e último critério de eliminação do concurso. Existe um critério também de nota mínima da sua prova de redação. Lembrando aí que a redação, vou falar mais uma vez, redação da prova da Guarda Municipal não será redação convencional, será a famosa dissertação. A redação da prova da Guarda vai ser uma redação oficial, tudo bem? O mínimo que você tem que acertar, o mínimo de pontuação que você tem que ter nesta prova de redação oficial será de 60%. E para você, candidato, que queira se preparar para o concurso da Guarda Municipal, nós da Impacto Concursos somos especialistas na preparação de candidatos que irão prestar concurso na área de segurança pública. Já estamos na cidade de Uberaba há mais de 20 anos, com milhares de aprovações comprovadas. Para você que queira se preparar, pode estar entrando em contato com a gente no nosso canal via WhatsApp. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.